Olá, irmãos e irmãs, tudo bem? Que saudades de todos vocês. Vamos aos avisos? Você que é membro da nossa igreja e que pode contribuir nesse momento com dízimos e ofertas, a gente vai disponibilizar a conta da igreja para que você faça uma transferência ou um depósito bancário. É com essa contribuição que a igreja faz os trabalhos dela e pode continuar ajudando a quem precisa. Papai, mamãe, crianças, novidade boa! Agora o Arena Kids é em casa, para você poder assistir e aprender em família. Você pode acessar através do YouTube, no canal da igreja, ou através das redes sociais do próprio Arena Kids. A IPI do Brasil lançou a campanha Juntos Todos em Missão. Essa campanha é para ajudar pastores, igrejas e missionários que estão passando nesse momento por alguma dificuldade. Você pode escolher alguns dos valores que estão citados aqui ao lado para fazer a sua doação. A conta para ser depositada também está destacada. A sua ajuda é de grande importância. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui.
Bom dia a todos. Saúde a amada igreja na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que alegria poder voltar ao templo e poder aqui cantar louvores ao Senhor. Minha gratidão a Deus por tudo quanto Ele tem feito nas nossas vidas. Quero aqui também deixar a minha gratidão a esses irmãos maravilhosos, Fabrício, Evelyn, Gabi, Pastor Rafael e tantos outros que têm se dedicado para que nesses dias de isolamento a palavra do Senhor continue chegando nos lares das nossas famílias e assim sejamos todos nós alimentados por essa palavra maravilhosa que nos sustenta e que nos dá vida. Convido você mesmo em casa que abra a sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia ou tão somente ouça a palavra do Senhor, que se encontra no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, a partir dos versos 11 a 17. Livro de 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: E assim, conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir as pessoas, mas somos plenamente conhecidos por Deus. E espero que também sejamos conhecidos na consciência de vocês. Não queremos novamente nos recomendar a vocês. Pelo contrário, estamos dando uma oportunidade para vocês se orgulharem por nossa causa, para que tenham o que responder aos que se gloriam na aparência e no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vocês. Pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto: o morrer por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por ele mesmo morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, e eis que tudo se fez novo. Palavras do Senhor. Nós queremos convidar você, mesmo aí na sua casa, a continuarmos juntos, louvando, exaltando e bendizendo o nome santo do Senhor. Eu te louvarei, Senhor. És tu a nossa única razão. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confio em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu, única
esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui agitado, a salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo eu te louvarei, Senhor. Em todo tempo eu te louvarei. Em todo tempo eu te adorarei. Em todo tempo eu te louvarei. Em todo tempo eu te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque nós estamos aqui, Senhor, na Tua casa, te louvando, te adorando. Mesmo estando, Senhor, nas nossas casas, Senhor, no conforto do nosso lar, nós sentimos a Tua presença, Pai, e nós queremos te louvar, Senhor. Juntos, ó Pai, por internet, nós somos uma família, Senhor. Nós somos o Teu povo, te louvando, te adorando e aprendendo mais sobre Ti, Senhor, mais sobre a Tua graça, que é infinita, Senhor. Obrigada por este dia. Fique conosco aqui, fique com cada irmão em seu lar que está assistindo, fique com a vida do pastor Rafael, Senhor, que agora trará, Senhor, uma mensagem para os nossos corações, Senhor, que essa mensagem fale nos nossos corações, Senhor, que ela frutifique, Senhor, nos nossos corações. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom dia, todos os irmãos e irmãs. Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Sejam bem-vindos e obrigado por mais uma vez nos permitir adentrar no seu lar para que juntos louvemos ao Senhor. Quero convidar você para que juntos agora meditemos na palavra do Senhor e juntos possamos aprender um pouco sobre o tema que o Senhor colocou ao meu coração, falou comigo primeiro e agora nós queremos transmitir a vocês para que juntos nós possamos aprender. O tema para nós nessa manhã, você já deve ter visto aí nas imagens, é Eu Preciso Mudar. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo um tempo, um período em que nós estamos vendo mudanças profundas acontecerem na nossa sociedade, mudanças profundas acontecerem nas nossas vidas, nas nossas atividades, no nosso dia a dia. E nós estamos vivendo um tempo difícil, dia de mudanças, dias de reflexões profundas, dias de saudades. E nós estamos com saudades uns dos outros, estamos aqui mais uma vez nesta manhã, iniciando esse novo formato de celebração, voltando aos poucos. E o Ministério de Louvor hoje com a gente ao vivo aqui também. É uma alegria muito grande para nós podermos ir retornando aos poucos. Mas é importante dizer para os irmãos, e antes de meditarmos na palavra, eu quero dizer para você,
um aviso muito importante, eu gostaria que você prestasse muita atenção. Você já deve ter observado aí nas redes sociais que a Prefeitura de São Caetano publicou no Diário Oficial algumas orientações de flexibilização para que as igrejas de São Caetano retornassem já neste final de semana com as suas atividades. Nós respeitamos a decisão da Prefeitura, respeitamos as igrejas irmãs que estão voltando com as suas atividades, mas nós, enquanto conselho desta igreja, nós entendemos que uma vida tem valor. E nós decidimos que nós não iremos retornar por enquanto, porque nós não estamos num ambiente seguro, não estamos ainda com um ambiente seguro para retornarmos com as nossas atividades. Então, gostaria que você continuasse orando para que logo mais a gente possa ter condições seguras para que todos realmente estejam aqui louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Por enquanto, nós estaremos com as nossas atividades suspensas e, como eu disse, uma vida tem valor. E no nosso contexto, na nossa realidade aqui na nossa igreja, nós precisamos observar que ainda é tempo de esperar um pouco, de acalmar o coração, mesmo com toda a saudade que nós estamos sentindo, mas que é preciso nós termos cautela, cuidarmos e continuar cuidando uns dos outros, porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos guiado, e nós queremos, ainda mesmo que na saudade, fazer as coisas com calma, e quando tiver um ambiente seguro para nós voltarmos, nós retornaremos, tá bom? Deus abençoe você. Esse tempo para nós, queridos irmãos e irmãs, como eu disse há pouco, tem sido um tempo de desafios grandiosos para cada um de nós. E nós, eu e você, nós precisamos repensar urgentemente o sentido de estarmos aqui, o sentido de sermos cristãos, o sentido da nossa vida, o sentido de estarmos nesse mundo e, consequentemente, o sentido de sermos igreja. Porque quando falamos de igreja, não estamos falando simplesmente deste prédio, deste púlpito, não estamos falando simplesmente dessas paredes, mas estamos falando de cada um de nós. Porque nós somos o corpo vivo de Cristo neste lugar, amém? Nós somos o corpo de Cristo vivo aqui em São Caetano, onde nós estamos. A igreja não fechou as portas, a igreja está reunida em cada casa, a igreja é aí, você, sua família, a igreja de Cristo, o corpo vivo de Cristo. Alguns pastores e estudiosos de comportamentos sociais e culturais estão dizendo, por exemplo, que a pandemia ela adiantou no mínimo aí 10 anos de mudanças que nós iríamos viver. Mudanças que talvez aconteceriam daqui 5, 10 anos, mudanças que até a gente já vinha desenhando, planejando como igreja, como pessoas. No começo do ano, talvez, como em todo começo do ano, muitos de nós fizemos os nossos planejamentos, mas as nossas mudanças que gostaríamos de fazer neste ano, aquilo que gostaríamos de mudar na nossa vida, mas essa pandemia nos fez frear, refletir, se realmente o significado, se realmente as mudanças que nós estávamos nos propondo a fazer, trariam realmente significado para as nossas vidas. E esse período, como eu disse, para alguns especialistas, e tenho ouvido isso de alguns pastores de outras igrejas, das mais de 200 lives aí que a gente tem por dia, que essa pandemia está adiantando, potencializando o nosso sentido de mudança. E nós precisamos aproveitar esse tempo, e é muito importante para nós mudarmos. Mas não só mudarmos como igreja, como comunidade, como instituição, mas mudarmos como pessoas. É importante dizer, queridos irmãos e irmãs, que essas mudanças, que talvez aconteceriam daqui 10 anos, 5 anos, e que estão acontecendo agora, mudanças que nós estamos sendo levados a fazer nas nossas vidas, essas mudanças, elas devem estar entrelaçadas com o Evangelho de Jesus Cristo. Não podemos deixar a essência, a nossa missão como povo de Deus, como cristãos e cristãs. Precisamos entender que esse tempo adiantou sim e continuará adiantando a nossa perspectiva de mudança, mas nós precisamos também aproveitar esse momento para pensarmos o que e onde devemos mudar, como igreja e como pessoas. Olhar para dentro de cada um de nós, olhar no espelho, olhar para a nossa vida, buscar o sentido e verdadeiro sentido para as nossas vidas.
nos questionarmos sim o porquê estamos aqui e o que devemos fazer, mudar, aproveitar esse tempo de reflexão, esse tempo de deserto, dolorido, sofrido para todos nós, mas o deserto nos ensina, nos faz melhores, nos ressignifica, nos faz meditarmos sobre a vida, e certamente todos nós temos meditado sobre a vida, sobre o que nós somos, sobre o que temos feito nesses dias. Tudo aconteceu muito rápido. Tudo mudou e continua mudando desde o início da pandemia. Desde coisas simples como o nosso jeito de fazer as compras, até o nosso jeito de se comportar em público, interagir e conviver um com o outro, agora diante desse distanciamento que somos obrigados a estar em qualquer lugar em que estivermos. Outras mudanças significativas que tiveram na nossa vida e até a forma com que encaramos a nossa caminhada, a nossa vida com Deus também mudou. Talvez você tenha orado, talvez você tenha lido a Bíblia, talvez você tenha tido um tempo com Deus como antes você nunca teve. Talvez esse tempo de deserto tenha feito você ressignificar a sua vida e entender que, apesar da correria e mesmo na quarentena, muitos estão ainda com suas rotinas corridas, mas também você foi relembrado da importância de ter um tempo a sós com Deus, de ter um tempo com Deus, de olhar para a sua vida, de buscar sentido para a sua vida. E a nossa vida é assim, queridos irmãos e irmãs. Independentemente da pandemia, desse momento em que estamos vivendo e que nós vamos passar por ele, em nome de Jesus, a nossa vida é assim, cheia de mudanças. Se você olhar para a sua vida, eu quero que você faça uma reflexão rápida comigo agora. Se você olhar para a sua vida, alguns anos atrás, 1, 2, 3 anos atrás, se você buscar aí na sua mente como você era antes, você vai ver que nesse período de 3, 4, 5 anos, você não é a mesma pessoa hoje. Você já mudou. Suas perspectivas, sua maneira de viver talvez tenha mudado. E a nossa vida é assim, nós não somos os mesmos de tempos atrás. E tomar a Deus, em nome de Jesus, que a gente aprenda com tudo isso que nós estamos vivendo e que nós sejamos realmente diferentes, que nós não sejamos os mesmos de hoje, que amanhã possamos ser melhores pessoas, melhores servos, melhores cristãos, possamos realmente enxergar o sentido da vida, o sentido de estarmos aqui, o real e único sentido da nossa vida. O nosso sentido da vida, o único sentido de estarmos aqui é glorificar o Pai, é glorificar a Deus que está no céu, que está nos céus. E nós devemos ressignificar a nossa vida. Mudar é preciso. É preciso olhar no espelho, olhar para a nossa vida, olhar para o nosso interior e dizer, eu preciso mudar. É preciso mudar. Conversávamos alguns domingos atrás sobre a necessidade de mudarmos a nossa vida, de olharmos para Jesus, de descer da árvore como Zaqueu fez e irmos ao encontro de Jesus para que Ele mude a nossa história, para que Ele mude a forma das nossas vidas. E mais uma vez hoje, não sendo repetitivo, mas creio que Deus tem algo para falar para nós. Mais uma vez Deus nos visita com esse tema de mudança, de que precisamos mudar. Queridos irmãos e irmãs, se nós quisermos uma igreja diferente, se nós quisermos uma sociedade diferente diante de tantas atrocidades que temos visto, violência, racismo, desigualdade, injustiça, se nós quisermos algo diferente para o nosso mundo, a gente precisa primeiro olhar para dentro de nós, como eu, como você, como nós temos vivido neste lugar. E esse tempo tem nos feito refletir sobre isso. O que é preciso mudar? Mudar a igreja, a comunidade, mudar o nosso jeito de cultivar a nossa espiritualidade e comunhão diária com Deus, mudar o nosso relacionamento com os irmãos, com as pessoas que vivem com a gente no nosso trabalho, na nossa faculdade hoje online, mudar o nosso compromisso como igreja na maneira de evangelizarmos, mudar a nossa prática de oração e leitura bíblica, mudar o nosso serviço de misericórdia, que talvez nesse tempo nós estejamos tão misericordiosos, mudar a nossa perspectiva em ter empatia, compaixão, misericórdia pelo outro.
reconhecer a nossa fragilidade e profunda necessidade de Deus. Tudo isso nós precisamos considerar, tudo isso nós precisamos analisar, tudo isso nós precisamos colocar diante de nós e vermos como nós temos vivido diante de todas essas coisas. Mas hoje eu quero falar sobre uma mudança, queridos irmãos e irmãs, que nos incomoda. Uma mudança que nós não gostamos de falar dela. E essa mudança é a nossa mudança. É o eu. É o eu preciso mudar. Eu preciso mudar. E diante desse tempo, muitas são as coisas que mudaram e muitas são as coisas que precisam ser mudadas num contexto geral, enquanto sociedade, como eu disse, diante de tudo que temos visto, mas há uma necessidade muito maior de olharmos para dentro de nós e mudarmos o nosso interior, mudar a nossa mente, mudar a nossa vida. Esse tempo é precioso para nós, queridos irmãos e irmãs. É difícil, sim. Estamos tristes, angustiados, estamos com aquela incerteza, temos passado dificuldades, sim, mas é um tempo de deserto também precioso, um tempo de mudanças para nós, um tempo de restauração interior para todos nós, um tempo para olharmos, para ressignificarmos a nossa vida. O que é ressignificar? Essa palavra bonita é dar um novo sentido. Se nós passarmos por esse período e não darmos um novo sentido para as nossas vidas, é porque nós não refletimos, nós não estamos aproveitando esse tempo para mudar realmente a nossa vida, mudar a nossa conduta como cristão, mudar a nossa conduta como igreja. É muito cômodo para nós, a começar em mim, queridos irmãos, é muito cômodo para todos nós, e é até bonito falar que tudo e todos precisam mudar. Mas é muito difícil e eu não consigo dizer para mim mesmo, eu preciso mudar. É muito difícil para nós olharmos para dentro de nós mesmos. Nós gostamos de olhar para as circunstâncias, para tudo isso que nós temos presenciado nesses dias, como eu disse, violência, injustiça, racismo, desigualdade, fome, coisas que há séculos estão presentes na nossa sociedade e que há séculos a gente vive dizendo que isso precisa mudar. Mas o que nós temos feito para que isso realmente mude? O que nós, enquanto igreja, o que nós, eu e você como cristãos, temos feito para que isso precisa mudar? O quanto nós temos olhado para dentro de nós mesmos para fazer a diferença em tudo isso que nós temos vivido e presenciado? É muito cômodo para nós dizer que as pessoas, que as coisas precisam mudar, que há corrupção no mundo enquanto nós estamos sendo corruptos. Porque a corrupção nada mais é do que algo ou alguém que perde a sua essência, que perde a sua qualidade. E nós somos corruptos também porque nós, enquanto cristãos, se olharmos a nossa história antes pandemia, nós vamos ver que nós estávamos corrompidos, não estávamos exercendo aquilo que deveríamos exercer como povo de Deus nesta terra. E esse período tem e precisa ser um período para ressignificarmos a nossa vida, para dar um novo sentido e não nos corrompermos mais, de olharmos para dentro de nós mesmos. Outra coisa que acontece com todos nós, isso acontece comigo também, e minha esposa está aqui, ela vai provar isso, ela vai balançar a cabeça fazendo assim, que é verdade. Muitas vezes a gente tenta mudar, eu tento mudar muitas coisas na minha vida. A Evelyn também está aqui, ela vive passando exercício para mim, porque eu quero emagrecer. Eu sei que eu preciso mudar, mas eu mudo, Evelyn? Não. Porque a gente tem medo, porque a gente não quer olhar para dentro de nós mesmos e falar, eu preciso mudar. A gente sabe que a gente precisa ir no médico, a gente sabe que a gente precisa fazer exame, que a gente precisa mudar a nossa postura alimentar, a nossa postura na nossa vida, mas nós não mudamos. A gente sabe que a gente precisa mudar. E às vezes a gente é melindroso e a gente fala com ar de dó que a gente, mas eu tento mudar, mas não consigo. Eu tento mudar as coisas em minha vida, mas parece que nada acontece, é tudo difícil. Por que isso acontece? Porque a gente gosta de transferir a necessidade de mudança para o outro, para as outras coisas, e não para nós mesmos.
A necessidade de mudança, queridos irmãos, está em nós mesmos. A necessidade de mudança para tudo que nós temos presenciado nesses dias está e começa tão somente em nós mesmos. No sentido da nossa vida, no que nós falamos, nos que nós fazemos. E muitas vezes, diante disso, dessa nossa inércia em mudar, a gente até questiona Deus, esbraveja os nossos sentimentos. Mas, queridos irmãos e irmãs, sabe qual é o nosso problema? E quando eu falo nosso, eu estou no meio. O nosso problema é que nós sempre tentamos mudar as coisas segundo a nossa própria força também. Nós queremos mudar as coisas segundo aquilo que eu acho, aquilo que eu quero fazer. Mas o que nós realmente precisamos fazer para mudar é encarar os nossos erros e pedir ajuda para Deus, porque Deus é soberano sobre todas as coisas e é Ele que dirige, através do Espírito Santo, o nosso discernimento para fazer diferente, para mudar as coisas, para encarar os nossos erros, para olhar para dentro de nós. É o Espírito Santo que nos convence do erro, é o Espírito Santo que nos convence da mudança, e se nós não buscarmos, se nós tentarmos fazer isso pelo nosso próprio entendimento e pelo nosso próprio coração, que são enganosos e que nos distanciam de Deus, nós não veremos mudança. O apóstolo Paulo em Romanos, em sua carta aos Romanos, capítulo 12, verso 2, diz assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas façam o quê? Mas deixem que Deus, deixem que Deus, não que políticos, não que pessoas, não que lugares, não que pensamentos que não sejam de Deus, mas deixem que Deus, e tão somente Deus, através do Espírito Santo, transforme pela renovação da mente, ressignificar, renovar, mudar a sua mente, para que vocês possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se nós quisermos realmente experimentar uma boa e agradável mudança, de acordo com a vontade de Deus nas nossas vidas, nós precisamos nos colocar de joelhos diante de Deus, para que Ele, e tão somente Ele, para que Deus transforme a nossa mente, para que Ele transforme e renove. Notem que aqui o apóstolo Paulo fala transformar e renovar. Queridos irmãos e irmãs, é sério isso que Paulo está falando, e realmente nos traz o entendimento que nós precisamos deixar o nosso próprio entendimento, as nossas próprias convicções, transformar a nossa vida. Transformar não é deixar igual, mas trazer novo. E quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, como o presbítero Luciano leu no início, as coisas velhas, as coisas antigas, o nosso modo de pensar antigo, o nosso modo de enxergar o outro, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas e foram renovadas, renovadas pelo Senhor, renovadas por Deus. E muitas vezes as mudanças elas não ocorrem justamente porque nós não queremos que Deus transforme a nossa mente. Porque a gente é humano, falho, caído, depravado, e a gente gosta de ficar no controle das coisas. Não gosta que Deus tome o controle. Não gosta que o Espírito Santo nos direcione, nos capacite, nos mostre que estamos errados. As mudanças muitas vezes não ocorrem porque nós não queremos renovar as coisas, não queremos transformar e renovar a nossa mente, o nosso modo de viver, mudar a forma, como conversamos alguns domingos atrás, mudar o nosso coração, deixar de viver os padrões que sempre vivemos, os padrões que sempre foram apresentados para nós pelo mundo, que são em verdades infundadas que nos distanciam de Deus. E eu quero ler com os irmãos um texto onde Jesus nos adverte e nos exorta à mudança, a não sermos legalistas, assim como os escribas e fariseus eram. Esse texto está no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Se você quiser abrir a sua Bíblia aí ou acessar a sua Bíblia. Mateus, capítulo 5, ainda no Sermão do Monte. Tenho lido muito o Sermão do Monte nesses dias, meditado sobre o Sermão do Monte. Se você quiser, é muito importante nesses dias para mudarmos a nossa perspectiva de vida, mudarmos a nossa perspectiva de relembrarmos a essência do Evangelho de Jesus Cristo. Evangelho de Mateus, capítulo 5, apenas o verso de número 20.
Quando Jesus ali, ele diz, eu não vim para abolir ou para renovar a lei do Antigo Testamento, eu não vim para isso, eu vim para cumpri-la. Eu vim para cumpri-la, eu vim para cumprir a lei. E aí no final, no verso 20, ele diz, porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Vou ler novamente. Jesus dizendo para nós, porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Antes de meditarmos no texto, precisamos entender o que é essa palavra, legalismo, e o que ela significa, e se realmente ela tem relação conosco, relação com a nossa vida, relação com a maneira com a qual vivemos. De uma maneira resumida e simples, queridos irmãos e irmãs, legalismo está ligado com a religião, com a doutrina. Ou seja, a pessoa que é legalista, o legalista, está muito mais preocupado, está muito mais preso com as doutrinas de sua religião, com os pontos tradicionais que definem a instituição, mas a sua vida não acompanha. A sua vida não reflete com essa sua preocupação, com os seus ensinamentos, com aquilo que ele diz, com suas formas, com suas doutrinas, com a sua tradição, com aquilo que ele segue. A sua vida não acompanha. O Dicionário Brasileiro de Teologia diz que o legalismo pode ser compreendido essencialmente como uma distorção do sentido da lei, tendo consequências tanto para o entendimento da salvação, quanto para o entendimento da ética, da vida, do nosso relacionamento com as pessoas, da nossa ética, com a nossa vida cristã. Do ponto de vista da salvação, por exemplo, o legalismo, a pessoa que é legalista, ela enxerga o ponto de vista da salvação como uma busca pela autossalvação, onde a pessoa procura se justificar a partir da obediência à lei. Eu preciso fazer para ser salvo. Sou salvo por aquilo que eu faço. Eu não faço porque eu já sou salvo pela fé em Jesus Cristo, porque nós sabemos que somos justificados mediante a fé em Jesus Cristo, não pelas obras, não por aquilo que falamos, não por aquilo que fazemos. Nós não podemos fazer nada para obter a salvação. Cristo já fez o que precisava ser feito por nós na cruz. Do ponto de vista ético, trata-se do entendimento errôneo, da maneira errada de enxergarmos a vida, da maneira errada de enxergarmos como eu vivo, ou seja, eu vivo para mim mesmo. É um egocentrismo, um autocentramento na minha pessoa, naquilo que eu falo, naquilo que eu digo, pois eu quero ser o centro das coisas. E desde o profetismo no Antigo Testamento, queridos irmãos e irmãs, já se encontrava uma forte crítica ao que pode ser caracterizado como um tipo de legalismo, ou seja, as leis e ritos, sacrifícios, eram cumpridos exteriormente e não se colocava a devida ênfase na mudança interior, da qual devem proceder ações concretas nas nossas vidas. O profeta Isaías, por exemplo, no capítulo 1, a partir do verso de número 10, condenou o culto hipócrita, e no verso 13 ele diz assim: não me tragam mais ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das assembleias. Não posso suportar a iniquidade associada à reunião solene. Porque, queridos irmãos e irmãs, os atos, os ritos eram feitos simplesmente e cumpridos por um ato exterior, que não caracterizava em ações concretas de mudança no interior, na maneira de viver, de enxergar a vida. Ou seja, o cumprimento da lei deve estar fundamentado em uma mudança no ser daquele que a executa. Deus não se agrada de sacrifícios cumpridos solenemente, sem uma mudança de atitude que atinge todos os âmbitos da nossa vida, que nos leva a mudarmos todos os âmbitos, todas as áreas da nossa vida.
Porque um outro erro nosso é também achar que a gente precisa mudar aqui e não precisa mudar ali. Mas quando nós nos colocamos diante de Deus, quando nós declaramos Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, as mudanças, elas devem acontecer. Tudo que somos, tudo que fazemos, devem caracterizar uma mudança profunda e significativa em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas, essas que você está imaginando aí, financeira, casamento, vida sexual, todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas das nossas vidas devem ser impactadas por uma mudança profunda e direcionada por Deus, por aquele que é o Senhor soberano das nossas vidas. Portanto, queridos irmãos e irmãs, o legalismo significa pôr as regras acima de Deus, por aquilo que achamos acima de Deus, por as nossas convicções exteriores acima de Deus, acima das necessidades humanas, acima do próximo, acima daquele que o Senhor Jesus nos ensinou a ir ao encontro. E diante desse tempo que nós estamos vivendo, nós estamos sendo relembrados, reensinados da importância de sermos menos religiosos e mais humanos, de sermos gentes, de colocarmos Deus acima de todas as coisas, de olharmos uns para os outros, porque o nosso mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, com todo o nosso ser, e amar o nosso próximo como a si mesmo. Deixando as nossas convicções, deixando o nosso legalismo de lado, transcender a nossa vida, ir além daquilo que nós somos, para que Deus nos direcione a vivenciarmos o Evangelho, a vivenciarmos a palavra do Senhor na vida do outro. E além disso, diante desse tempo, nós somos relembrados que o ser igreja não tem nada a ver somente com o que nós vivemos aqui no templo, em nossas celebrações, que até o começo do ano estávamos reunidos aqui, mas sim como eu vivo na minha vida, sendo igreja em minha casa, em minha vida cotidiana. Porque, queridos irmãos e irmãs, o que nós estamos tendo aqui não é um culto, é uma celebração. O culto é aí onde você está, na sua vida, na sua casa, com a sua família, naquilo que você faz a partir de amanhã, na segunda-feira. Esse é o culto racional, a nossa vida, que devemos entregar diariamente, crucificar o nosso eu diariamente, para que o Senhor dirija e conduza as nossas ações e relações, como já conversamos. E nos evangelhos, Jesus critica, na linha dos profetas, o cumprimento exterior da lei. A esse respeito é significativo o Sermão do Monte. No Sermão do Monte, o Senhor Jesus exorta veementemente os escribas e os fariseus, os hipócritas. E Jesus nos convida cada um de nós, convida os seus discípulos a exercerem uma justiça muito maior e muito mais significativa do que as dos escribas e fariseus, pois se assim não fizermos, jamais entraremos no reino dos céus. Para os escribas e fariseus, o cumprir a lei havia se tornado apenas um exercício exterior, desconectado com a vida em sua totalidade, e nesse sentido hipócrita. Ainda no Sermão do Monte, Jesus fala: vocês observem o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, porque eles falam, mas não fazem. E esse cumprir a lei exteriormente, sem uma mudança de postura mais abrangente, na totalidade do nosso ser, da nossa vida, no sentido de sermos servos do Senhor, é uma das características centrais disso que hoje denominamos legalismo. Tais posturas, queridos irmãos e irmãs, são desconstruídas por Jesus na medida em que ele pregava o Sermão do Monte e revela por meio da graça, por meio do Evangelho, que a própria lei requer um movimento da pessoa em sua totalidade, em olhar para dentro de si e ressignificar a sua vida, e não somente falar, não somente saber, mas também viver aquilo que se prega, que se fala. Quando eu falo que Deus fala com a gente no sermão, queridos irmãos e irmãs, é verdade, porque nesse contexto, se tem um serzinho, se tem um ser humaninho que gosta de pregar e falar como deve ser feito, mas muitas vezes não vive, é o pastor. E nesse tempo, Deus tem trabalhado no meu coração, que como pastor,
como pessoa, como servo do Senhor, aquilo que eu falo, aquilo que eu falo para as pessoas, seja aqui no púlpito ou no dia a dia, nos aconselhamentos, nas conversas, aquilo que eu falo deve ser vivido, porque senão eu me assemelharei, em todos nós também seremos assim como os fariseus, hipócritas e os escribas. Mas, queridos irmãos e irmãs, uma coisa que tem que ficar claro para nós é que Jesus não era contra a lei. Jesus diz mesmo no início do texto que nós lemos, no verso 17, que eu não vim revogar a lei, eu não vim abolir a lei, mas eu vim cumpri-la. E isso precisa ficar claro para nós, que Jesus não era contra a lei, Jesus era contra o legalismo, a hipocrisia, a falsa vida de um cristão que diz, mas não faz, que fala, mas não vive. O problema de Israel não estava na lei, mas na sua forma de viver, na forma ao qual eles interpretavam a lei em suas vidas. Faziam os rituais, se sentiam santificados, mas a vida continuava podre e distante de Deus. Falávamos há pouco sobre isso, de que esse tempo tem nos feito refletir sobre a importância de mudarmos a nossa vida. Mas, queridos irmãos e irmãs, o que isso tem a ver conosco? O que essa exortação de Jesus aos seus discípulos tem a ver com o momento em que nós estamos vivendo e como isso nos ajuda a vivermos as mudanças que esse tempo tem nos levado a refletir? A mudança, por mais difícil que seja, ela deve partir, como disse no início, primeiramente de cada um de nós, para que assim possamos viver alguma mudança em nossa igreja, em nossa vida, em nossa sociedade, como um todo, na totalidade do nosso ser, na totalidade da nossa vida, em tudo o que somos. Há muito tempo nós fomos acostumados, até março deste ano, quando ainda nos reunimos de forma presencialmente, a vivermos uma religiosidade centrada na manutenção daquilo que chamamos de igreja. Plena e simplesmente na manutenção daquilo que chamamos de igreja. Sempre estivemos presentes na igreja, participando das celebrações, das atividades, servindo em algum ministério. E agora, na privação de estarmos na igreja, nós estamos, como eu disse, e precisamos estar refletindo, e estamos sendo relembrados que o verdadeiro sentido, e talvez um único sentido de sermos igreja e de estarmos na igreja, é que ela exale, que eu posso vivê-la em minha vida diária, naquilo que eu sou fora da igreja. O teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer, ele vai dizer o seguinte: o cristão, ou seja, eu e você, o cristão não é um produto de um ato religioso, mas da participação nos sofrimentos de Deus e na vida secular, na sociedade, fora da igreja. E ele diz ainda: isso é metanoia, é mudança de mente, é deixar que Deus renove e transforme a nossa mente e o nosso coração, nos arrependendo da maneira ao qual estávamos vivendo. Não de pensar em primeiro lugar nas nossas próprias necessidades, nos nossos próprios problemas, nos nossos próprios pecados e temores pessoais, mas nos permitir a ser levado pelo caminho trilhado Jesus, que restaura as nossas vidas, mas que restaura e transforma a vida daqueles que ainda estão perdidos. Eu não estou dizendo aqui, queridos irmãos e irmãs, abre um parênteses aqui, eu não estou dizendo que tudo isso que vivíamos até então como igreja não fez sentido ou não foi verdadeiro para todos nós, mas nós estamos diante de um tempo onde nós estamos sendo relembrados e reconvidados por Jesus a chamá-lo novamente para as nossas vidas e viver o Evangelho de forma verdadeira na nossa vida, dando sentido ao que somos como pessoas e ao que somos como igreja. É hora de ressignificar, é hora de parar de pensar, de mudar, de orarmos, de buscarmos a presença de Deus para que Ele transforme a nossa mente, para que Ele transforme a nossa vida. Porque, queridos irmãos e irmãs, sejamos sinceros, não podemos, como se diz, tampar o sol com a peneira. Nos últimos anos, a gente viveu como igreja somente um ativismo
um ativismo eclesiástico que roubou talvez o sentido de sermos igreja. A gente vem na igreja, faz as nossas atividades, assistimos o culto, nos envolvemos com os trabalhos, mas está tudo voltado para nós aqui dentro, aqui mesmo, na igreja. Manutenção de atividade, ativismo que não leva sentido e que não nos leva para fora da igreja. A necessidade de estarmos na igreja, de estarmos reunidos em cada casa como igreja, a necessidade de sermos igreja como pessoa, não é apenas uma manutenção periódica, não é para sermos apenas um clube, onde nós vemos, batemos carteirinha e nos sentimos santificados. Há quanto tempo não recebemos novos membros? Há quanto tempo nós não vamos para fora da igreja e não damos um novo sentido para o que somos de igreja? Há muito tempo nós estamos fazendo para nós mesmos, para nutrir a nossa religiosidade e o nosso legalismo. Porque, queridos irmãos, eu vivi muito tempo assim, e em alguns aspectos eu ainda preciso mudar. Aquilo que a gente é aqui na igreja, aquilo que a gente se mostra ser aqui na igreja, nós não somos na nossa casa, nós não somos no nosso trabalho, nós não somos na nossa vida. E isso é se assemelhar aos escribas e fariseus que Jesus está condenando e que diz que não entra no reino dos céus. É pesado, mas é realidade para todos nós. Pastor americano Timothy Keller, ele vai dizer o seguinte: o evangelho possibilita levar uma vida radicalmente diversa. O evangelho possibilita levar uma vida radicalmente diversa. Porém, os cristãos muitas vezes deixam de usar os recursos fornecidos pelo evangelho para viver a vida que eles teriam condições de viver em Cristo. Vou repetir. O evangelho possibilita uma vida radicalmente diversa, fora dos padrões do mundo, renovando a mente, vivendo o evangelho. Mas nós, humanos, falhos, caídos, cristãos, hipócritas, muitas vezes, deixamos de usar os recursos fornecidos pelo evangelho para viver uma vida que nós teríamos condições de viver em Cristo, levando sentido, levando paz, esperança, fazendo novos discípulos. Queridos irmãos e irmãs, nesta manhã nós estamos sendo convidados por Jesus a exercer uma justiça que não olha para dentro de nós mesmos, mas que nos direciona a sair da superficialidade, a entrar em águas mais profundas, em intimidade com Jesus, para que Ele transforme a nossa vida e nos leve a viver esta vida dando sentido ao outro que está vivendo com a gente em casa nesses dias e naqueles que a gente se reúne de maneira online no trabalho, ou que a gente ainda se reúne no trabalho de forma presencial, a dar sentido para essas pessoas. Quando Jesus diz que devemos exercer uma justiça muito maior das dos escribas e fariseus, é, por exemplo, deixar de amar apenas de língua, mas de fato e de verdade, como o próprio Senhor Jesus nos diz. É deixar de amar apenas os nossos amigos e aqueles que gostam da gente, porque aí é fácil amar, mas é amar aqueles que nos perseguem, amar os nossos inimigos, orar por eles e manifestar Jesus na vida deles. É deixar de falar e não fazer, mas falar e viver o que se fala. Esse é o exceder a justiça dos escribas e fariseus. Justiça do reino, justiça que faz com que eu e você como igreja levantemos as nossas vozes nesses dias, não com as nossas convicções, não aquilo que os padrões ideológicos têm se apresentado, mas aquilo que o Evangelho de Jesus nos mostra e nos revela, a vivenciarmos na vida uns dos outros e na nossa sociedade e no mundo que estamos, dando sentido para a vida dos outros. A igreja hoje é você. A igreja hoje é onde você está, na sua casa. E como nós temos vivido os nossos dias. Eu tenho ouvido muitos irmãos: quando a igreja vai voltar? Quando a igreja vai voltar? A igreja nunca deixou de existir. A igreja está aí onde você está, a igreja é você. A igreja não precisa voltar. Lógico que nós queremos voltar às nossas reuniões presenciais, queremos estar juntos, mas a igreja não deixou de existir, a igreja está aí. A igreja precisa continuar exercendo o papel fundamental de ser um portador do Evangelho de Jesus, onde você está na sua casa, no dia a dia.
E talvez nesses dias nós estamos sendo relembrados que esse é o sentido de sermos igreja. Não estarmos aqui domingo após domingo, dentro de uma bolha, de uma religiosidade legalista, escriba e farisaica, como há anos e há séculos vivemos. Às vezes a gente pode cair na besteira de dizer que eu não estou indo na igreja, então eu não tenho o que fazer, eu estou de férias da igreja, a igreja está fechada, não está tendo culto. E aí a gente para de exercer a nossa justiça, não levando sentido para a vida daqueles que estão à nossa volta, não levando e não tendo um sentido para a nossa vida. Queridos irmãos e irmãs, o exercer a nossa justiça não tem sentido e não tem outro sentido se não for para nós mesmos, como igreja, como pessoas, a exercermos a justiça do reino de Deus, a levar a paz, a igualdade, a alegria, o amor, a compaixão, a empatia que Jesus nos ensina, a orarmos como de fato devemos orar, a jejuar como de fato devemos jejuar, não participando de campanhas que nos mostram como religiosos, mas além das campanhas, e vivenciar a oração e o jejum diariamente, individualmente, nos fortalecendo com Jesus no nosso quarto, com a porta fechada, chorando, ressignificando e tratando o nosso coração. A nossa justiça excede as dos fariseus e escribas, quando nós entendemos que fomos salvos pela graça, e isso nos direciona em favor daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão nas trevas, naqueles que ainda não conhecem Jesus, naqueles que ainda têm vivido conforme os padrões deste mundo, estão sendo oprimidos, injustiçados e marginalizados por uma sociedade que se preocupa com uma escola online, que se preocupa com uma escola em que as crianças devem ter computador enquanto não tem comida em casa. Nós precisamos entender que nós não devemos viver para a manutenção da nossa religião, mas visando um bem-estar comum, um bem-estar das pessoas, levando o evangelho, ressignificando a vida daqueles que vivem com a gente. Eu e você, queridos irmãos e irmãs, concluindo, eu e você, nós somos chamados nesses dias a acordar e a despertar como servos de Jesus Cristo, como cristãos. A nossa responsabilidade é grande, porque quando dizemos que somos cristãos, significa que nós somos pequenos cristos aqui nesta terra. Somos o corpo vivo de Cristo neste lugar. E talvez esse corpo não esteja tão vivo, porque nós não estamos ressignificando, dando um sentido, deixando a manutenção, não estamos saindo do legalismo, não estamos olhando para dentro de nós mesmos. Eu e você somos chamados a aproveitar esse tempo e a ressignificar as nossas vidas. Não importa a sua idade, não importa a sua idade. Talvez você esteja pensando, isso é para os jovens, para essa geração moderna. Não, é para todos nós. Não importa a sua idade, a sua condição, Deus está te chamando para que ainda hoje você seja um instrumento valoroso nas mãos daquele que é o Senhor soberano da sua vida. Amém? Não importa a sua idade, cada um de nós temos um papel fundamental em nossa sociedade, em nossa vida, para fazer a diferença como povo de Deus, como sacerdócio universal, como povo santo, de propriedade exclusiva de Deus, neste lugar. Nós não sabemos como vai ser, não sabemos o que vai acontecer, não sabemos quando vamos retornar, não sabemos o que vai ser da nossa vida. Mas se nós quisermos viver diferente, se nós quisermos uma igreja diferente, se nós quisermos um mundo e uma sociedade diferente, não só no pós-pandemia, mas começar a viver agora, no hoje, no tempo presente, as mudanças precisam começar a acontecer dentro de mim. Usando uma linguagem esportiva, eu preciso sair do banco de reserva e entrar em campo. Eu preciso mudar. Eu preciso deixar de ser apenas um coadjuvante para ser alguém usado de maneira real na vida de alguém por Jesus Cristo. Exercer a justiça que Cristo inaugurou com sua vida e nos deixou como tarefa. Nos deixou como tarefa até que Ele volte. Amém? Vamos juntos? Vamos mudar? Vamos exercer o sacerdócio? Vamos exercer o Evangelho de Jesus uns na vida dos outros. Quero convidar o Ministério de Louvor para que já volte, para a gente fazer a última música.
E antes disso eu quero orar com você. Não se sinta pesado. Mas nesta manhã nós estamos sendo relembrados da nossa responsabilidade, do verdadeiro sentido de estarmos aqui, de mudarmos a nossa perspectiva como igreja, como pessoas na nossa vida, à luz do Evangelho de Jesus Cristo, para que possamos viver aquilo que Ele nos chamou a viver, a ir por todo o mundo, pregando o Evangelho, transformando as estruturas, transformando as relações, para que o nome do Senhor Jesus seja exaltado e glorificado, e para que todo joelho se dobre e glorifique o nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Quero orar com você. Obrigado, Deus, por este tempo, Pai. Obrigado por esta hora que a Tua palavra nos exorta, nos relembra e nos leva, Senhor, a corrigir a rota das nossas vidas, a não sermos, Pai, simplesmente cristãos que trabalhem unicamente para a manutenção religiosa das nossas vidas, mas que através deste Evangelho, da boa notícia que transformou a nossa vida, o nosso sentido de existir, nós também possamos transformar o sentido da vida daqueles que vivem com a gente. Temos presenciado tantas coisas ruins, temos acordado e enxergado tantas coisas que há tempos estão no meio de nós: racismo, injustiça, desigualdade, fome. E Senhor Jesus, nos acorde enquanto povo de Deus, chacoalhe as nossas estruturas para que a gente realmente possa exercer uma justiça muito maior do que uma injustiça hipócrita, mentirosa, que visa apenas os seus próprios interesses, mas que leva o Evangelho para transformar as estruturas da vida em que vivemos, da sociedade em que estamos. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, quebrante o nosso coração a cada dia e nos ensine a renovar a nossa mente, renovar o nosso coração com os pensamentos que vêm dos céus, com pensamentos de amor, não de ódio, com pensamentos de empatia, de compaixão e não de indiferença, olhando para o outro, percebendo o outro, a necessidade do outro. Como o Edson disse há pouco na aula, nós estamos bem, estamos no conforto dos nossos lares, não tem faltado comida, não tem faltado dinheiro, mas quantas pessoas do nosso lado, às vezes na nossa rua, têm passado necessidade, têm passado fome, não tem roupa para vestir, e a gente está agradecendo a Deus porque nós somos privilegiados, porque Deus tem olhado para nós enquanto outros não têm o que comer. Usa as nossas vidas, Senhor, para que a gente fuja e saia desse legalismo hipócrita e olhemos para o outro, olhemos e percebemos o outro, o ser humano, a imagem e semelhança de Deus que está à nossa volta. Perdoa-nos, Pai, perdoa-nos porque muitas vezes temos agido como os escribas e fariseus, mas que em nome de Jesus o Senhor transforme e renove a nossa mente. Amém? Amém. Louvemos ao Senhor. Louvado seja o Senhor pela sua palavra trazida ao nosso coração. E a exemplo do salmista, peço a Deus que veja se há em mim algum caminho mau e me guie por caminhos de justiça. Que Deus chacoalhe as nossas vidas na direção de uma mudança maior. Roberto, obrigado, querido, pelo apoio técnico aí com os meninos. Ontem à tarde, quando nós viemos para o templo fazer a passagem de som, conversávamos aqui, eu e a Lília, da forma como Deus tem preservado as nossas vidas, não permitindo que sejamos acometidos por esse vírus terrível. E tudo isso é motivo de gratidão ao Senhor. E aí eu escrevi ali no grupo do conselho a minha alegria em poder estar aqui novamente no templo. E logo mais tarde a presbítera Marlene respondeu:
quando eu poderei dizer o mesmo? Certamente muitos irmãos estão assim, como a presbítera Marlene, desejosas de subir à casa do Senhor e aqui poder cantar louvores ao nome do Altíssimo. Eu diria, presbítera Marlene e demais irmãos, hashtag, fiquem um pouquinho mais em casa e logo logo estaremos todos juntos aqui na casa do Senhor. Maia, segura a diva. Irmã Rita, segura a juvenil. Ô Jesus, segura o presbítero Jaci. Esses irmãos estão loucos para estarem na casa do Senhor, mas logo logo nós estaremos todos juntos. Cantemos grande ao Senhor. Queremos o teu nome engrandecer. Agradeço ao Senhor e agradecer-te por sua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno, Senhor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Cante aí com você. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Senhor, em que nós temos a vitória. É o Senhor em que nós temos a que nos ajuda contra o inimigo. Que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Por tua graça dispensada por nós, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno, Senhor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer. Agradecer ao Senhor E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor,
ao Senhor. Agradeça ao Senhor. e agradecer. Obrigado, Jesus. Por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só Tu és o Deus eterno, Pai. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o Teu nome engrandecer, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. E céu. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queremos com a nossa vida, com aquilo que falamos, com aquilo que fazemos, com aquilo que somos, com o sentido de sermos cristãos, queremos o Teu nome engrandecer, Senhor. Amém? Que a luz daquilo que ouvimos nesta manhã e que acabamos de cantar, a nossa vida tenha sentido, não só para nós mesmos, enquanto cristãos, servos e servas do Senhor, mas que também tenha sentido e leve sentido para a vida daqueles que estão à nossa volta. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer a Deus e louvar ao Senhor pela vida do Bruno, né? Pelo Zena, pelo Bruno, filho da dona Zeneides. O Bruno completou mais um ano de vida na data de ontem, assim como a nossa irmã Célia também aniversariou ontem. Então louvado seja o nome do Senhor pela vida do Bruno, pela vida da Célia. E nós queremos também pedir oração, a dona Zeneide colocou aqui, pedindo oração pela vida da Zezé, mãe da Hermínia, e o Alessandro, sobrinho da Hermínia, que até então nós estávamos orando, que está se recuperando, está com Covid, e a sua mãe e o sobrinho também contraíram a doença, a sobrinha também, a Alessandra, a sobrinha da Hermínia, que contraiu também a doença. Então estejamos orando pela vida da Zezé, mãe da Hermínia, e pela Alessandra, sobrinha dela, para que eles também estejam cuidados pelo Senhor neste momento difícil, em que o Senhor esteja curando eles em nome de Jesus. Nós queremos orar, encerrando a nossa celebração, porque o culto continua. Amém? Continua aí na sua vida, onde você está, e compartilhe a nossa celebração. Hoje nós iniciamos esse novo formato, nós não teremos a celebração ao vivo à noite, para que você tenha um tempo aí com a sua família, tenha um tempo com Deus, de cuidado com você mesmo. Ore à noite, tenha um tempo de comunhão com a sua família, reúna eles na sala, tenha um tempo de descanso com você também, tenha um tempo para você refletir sobre você, sobre a sua vida, à luz daquilo que ouvimos nesta manhã. Compartilhe com os seus amigos, parentes, vizinhos a nossa celebração. E você pode reassistir, você pode assistir amanhã. Quem não conseguiu assistir agora vai assistir depois. Mas é importante que nós estejamos reunidos, mesmo que ainda distantes, sustentados pela fé e pela graça de Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Bondoso Deus e eterno Pai, nós te louvamos por este tempo tão precioso que passamos aqui na Tua presença, Pai, ouvindo a Tua palavra, entoando louvores a Ti, Senhor. Mas o culto continua na nossa vida, o culto continua onde estivermos, na nossa casa, na nossa família, Senhor. Nós colocamos de forma especial diante de Ti, Pai, a vida do Bruno e da Célia, que na data de ontem completaram mais um ano de vida. Que o Senhor abençoe e continue abençoando o Bruno, a Célia, conduzindo e fortalecendo eles em nome de Jesus, Pai. Pedimos por todas as pessoas enfermas que contraíram essa doença, ó Pai, que o Senhor coloque sua mão santa, curadora e restauradora sobre a vida dessas pessoas, em especial pela vida da Zezé, mãe da Hermínia, da Alessandra, sua sobrinha, que também estão enfermas e carecem da Tua visita de uma forma especial, Senhor. Esteja com elas,
leve paz que excede todo entendimento, o teu cuidado, tua mão curadora sobre a vida delas, em nome de Jesus, Pai. Nos despeça em paz, nos dê um domingo abençoado. Te louvamos, ó Pai, porque mesmo diante de tanta dificuldade, diante de tantas coisas, o Senhor tem nos abençoado. E te pedimos mais uma vez, queremos insistir nesse te pedido, Pai, que o Senhor use as nossas vidas, que amemos uns aos outros, que manifestemos Jesus Cristo na vida uns dos outros, que não sejamos somente portadores de uma palavra que saia da boca, mas de uma palavra que seja vivida em ações concretas na vida de todos que estão ao nosso lado. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados. Recebe a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Recebeis a bênção e que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a consolação e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos os irmãos e irmãs e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face desta terra, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em